15 pontos fortes da dislexia. E é isso mesmo que você ouviu, pontos fortes. Se você é daquele tipo de pessoa que, eu odeio ter isso na minha cabeça, eu te digo, mude a visão sobre você mesmo. Tenha orgulho mesmo de ter a dislexia. Por quê? Primeiro, ela vai te acompanhar o resto da vida. Se você ficar se penalizando o tempo todo por isso que você tem na cabeça, desculpa, você não vai superar suas dificuldades. A dislexia é aquilo que você tem. Ser disléxico ou disléxica é aquilo que você é. Então saiba trabalhar isso. Saiba olhar isso por uma ótica diferente. Porque se você não conseguir fazer isso, você não vai superar as suas dificuldades. Sim, é fato que a dislexia nos traz muitos desafios na leitura, escrita e aprendizagem. E eu te digo, e daí? Ela não vai impedir de ser a pessoa maravilhosa ou de incapacitar de ser a pessoa maravilhosa que você é. A dislexia traz dificuldades, ela não traz incapacidades. E eu quero com esse vídeo te mostrar alguns pontos positivos da dislexia para você olhar ela numa outra ótica e você saber trabalhar com seus pontos fortes. Esse vídeo, não só tirei esse tema da minha vivência pessoal, mas também deste livro aqui, Dificuldades Específicas de Aprendizagem, de Diana Hudson. Ideias práticas para trabalhar com dislexia, descalculia, disgrafia, dispraxia, TDAH, TEA, síndrome de Asperger e TOC. Então, tem um capítulo específico sobre dislexia e em um desses tópicos eu vou discorrer agora. Primeiro ponto forte da dislexia, pensamento inovador e imaginativo. Se você é mãe ou pai de disléxico, ou se você tem dislexia, você já se deparou com a situação de que você dá uma resposta, uma sacada, uma tirada, uma fala sofisticada que surpreende todo mundo à sua volta. Que todo mundo pensa assim, caraca, como é que ele pensou isso? Isso é comum para quem tem dislexia. E se você souber trabalhar com isso, vai te render bons frutos no mundo corporativo, no mundo dos negócios, no teu trabalho. Nós disléxicos, isso é comum isso acontecer porque nossa mente funciona de uma forma diferente. Por pensarmos constantemente fora da caixa, é fácil trabalharmos com essas sacadas. E além disso, também soma-se a isso por estarmos constantemente em ambientes desafiadores para nós, com pessoas que às vezes têm uma rapidez de raciocínio mais rápido, que aprendem mais rápido. A gente, por vezes, o mundo educacional, o mundo escolar é hostil a nós. A gente tem que desenvolver o nosso senso criativo, senão a gente não consegue sobreviver nesse meio. Por estarmos constantemente batalhando, usando a criatividade, usando de maneiras novas para sair dos enroscos que a gente se mete, isso desenvolve o nosso lado criativo, isso desenvolve o nosso lado inovador e isso é muito útil no teu trabalho. Segundo, boa visualização, habilidades espaciais. O que isso significa? Você, meu amigo disléxico, talvez tenha a mesma dificuldade que eu tenho de decorar nomes e decorar nome de rua. Perfeito. Ao invés de você se martirizar por isso, tenho certeza que você tem uma outra habilidade que eu também tenho, de conseguir se localizar espacialmente no ambiente. Por exemplo, hoje, a minha esposa, mas quando a gente namorava, eu ia até a casa dela. Eu morava em Santana, zona norte de São Paulo, ela em Guarulhos. Eu não sabia o nome das ruas que eu andava, mas eu sabia plenamente que se eu, por exemplo, a segunda à direita, a rua direita, tinha uma casa com portão dourado, eu virava na casa do portão dourado. Indo reto, tinha uma descida que a casa da esquina tinha um letreiro piscante. Mais à frente, então, espacialmente, visualmente, eu guardava as informações muito fácil. Tenho certeza que você também é assim. Talvez você não decore o nome de ruas, mas você saiba exatamente como
chegar aonde você quer apenas olhando para o ambiente. Uma ou duas vezes o disléxico já sabe exatamente qual é o portão, qual é a casa, qual é a rua, algum detalhe específico, porque a gente se prende a esses detalhes para guardar as informações. Então, meu amigo disléxico, o que isso traz para a aprendizagem? Se a sua aprendizagem se tornar mais visual, como por exemplo bullet points, como por exemplo mapas mentais e outras coisas que eu posso falar em outros vídeos, fica uma aprendizagem mais fácil, mais fluida. Terceiro ponto forte, criatividade muito aflorada. Quem é disléxico é criativo. Se você está vendo esse vídeo, meu amigo disléxico, eu sei que você tem uma grande criatividade. Ponto. Todo disléxico é criativo. Por quê? Tem a ver com onde a informação é processada do nosso cérebro. Vou falar de uma forma simples para todos aqui entenderem. Quando nós estamos aprendendo, as pessoas que não têm dislexia, o lado esquerdo do cérebro, ele é mais ativado. O lado esquerdo aqui, ó, dessa parte aqui. Se o vídeo está espelhado, enfim, é outro lado. Mas o lado esquerdo do cérebro é mais ativado. Em nós disléxicos, o lado esquerdo trabalha menos. Ele é menos ativado. Por quê? A ciência ainda está explicando. Não sei dizer o porquê. Mas, porque a nossa mente, o nosso cérebro é maravilhoso, o lado direito tem que trabalhar mais para compensar a falta do esquerdo. O lado direito é o lado, sim, das emoções, é o lado da sensibilidade e é o lado da criatividade. Os disléxicos são, sim, muito criativos. Então, trabalhar com áreas que envolvam a criatividade, os disléxicos tendem, sim, a ter destaque. O que não significa que todo disléxico tenha que ser designer, fotógrafo ou algum artista. Todas as áreas da nossa vida a gente precisa lidar com criatividade. Você precisa dar soluções criativas se você for um advogado. Você precisa dar soluções criativas se você for um diretor de empresa. Você precisa dar soluções criativas se você for um estagiário. Então, ser criativo é um ponto de destaque dos disléxicos. É como se fosse o nosso superpoder. Quarto ponto, pensa por meio de imagens. O que a autora diz aqui é pensa por meio de imagens, o que é mais rápido e mais multidirecional do que pensar por palavras. Alguns autores chamam isso de visual thinking. Eu trago isso num vídeo que eu fiz alguns anos atrás lá no YouTube sobre as 5 vantagens de ser disléxico. Uma das 5 vantagens era visual thinking, que é pensar de forma visual. O que isso significa? Sabe quando você, meu amigo disléxico, parece que você está no mundo da lua? O professor está falando, seu pai está falando e você está absorto nos seus pensamentos. Quase como se você estivesse, sabe, em outro mundo paralelo e quando alguém te chama, você volta para a Terra. Tá. Tem como usar isso a seu favor. Imagina, você está com algum problema, você está com alguma questão, você está com alguma pergunta de prova, você está com algum desafio no seu trabalho, você para 5 minutos, cria toda a imagem do contexto e você busca a solução através dela. Vou dar um exemplo prático. Sempre quando eu preparo uma palestra, eu gosto de ver fotos do ambiente, eu gosto de saber aonde eu vou palestrar, o ambiente no qual eu vou palestrar, peço isso para quem está me contratando e eu paro. Vejo como vai ser os pontos que eu vou andar, onde vai ser, eu vou dar mais ênfase na fala, onde vai ser o ponto que eu vou fazer alguma piada, um quebra-gelo, vejo qual é o ponto que eu vou... Então, eu preparo, treino mentalmente toda a situação. Meu amigo disléxico, use isso a seu favor. Quinto ponto, tendem a ser bons comunicadores. Justamente pelo fato de a nossa grande dificuldade está na leitura, escrita e aprendizagem. A gente acaba desenvolvendo outras habilidades para contornar as nossas dificuldades. Se o nosso ponto fraco é justamente na escrita, a gente tende a compensar de outra forma, na comunicação, na fala. Obviamente que a criança disléxica precisa, na mais tenra idade,
ter boas referências, ter bom repertório, receber boa informação, como, por exemplo, filmes e documentários. Está com dificuldade de aprender algo por meio da leitura? Assiste alguma coisa. Então, isso, obviamente, não é só isso, mas tendo isso, tende a aumentar os inputs que ele recebe e melhorando os outputs. Outputs é aquilo que ele cria na mente dele e ele processa para fora. Então, quanto melhor o repertório que ele tiver, melhor as informações que ele tiver, obviamente que a didática, a comunicação fica mais refinada. Eu tenho essa comunicação, alguns falam rebuscada, justamente porque minha mãe, na mais tenra idade que eu tinha, minha mãe fazia atividades de teatrinho, minha mãe fazia atividades de declamar coisas, falar coisas em voz alta, não como para me julgando ou algo assim, não, mas simplesmente pelo puro e simples prazer de falar, de me comunicar. Então isso acabou me desenvolvendo nessa parte da comunicação. Desenvolva-se a isso, crianças disléxicas, elas vão ficar ainda melhores na comunicação. Sexto ponto forte, podem ser engraçados e até muito bem-humorados. Ai, Pipo, mas meu filho está na fase da adolescência em que ele dá patada. Se eu não estou falando em questões pontuais. Geralmente o disléxico é aquele que é o engraçadão do grupo, o piadista da família, o mais bem-humorado, que consegue levar o pessoal à animação, ao riso, entendeu? Isso pode acontecer, isso é comum aos disléxicos, justamente porque, como a gente está buscando caminhos meio que diferentes, a gente enxerga ou vê algum gancho por uma sacada, por uma piada, por uma fala que leva as pessoas à risada. E ainda que leve as pessoas na risada, vai ser um reforço positivo para ele fazer ainda mais vezes. Então, os disléxicos tendem sim a ser muito memorados. Disléxicos podem ser muito bons em artes cênicas. Vide um exemplo de um disléxico muito famoso, que é o Tom Cruise. Disléxicos podem sim ser bons em artes cênicas. Ah, Pipo, mas como é que um disléxico que tem dificuldade na leitura vai decorar um texto? O próprio Tom Cruise ele dá uma dica para isso. Ele grava a própria voz lendo o texto e memoriza auditivamente. Por ter esse pensamento imaginativo, criativo, ele sabe muito bem, por exemplo, trabalhar com o corpo, trabalhar com as emoções, trabalhar com impostação de voz e passar aquela sensação, aquela emoção que a cena requer. Disléxicos tendem a ser bons nisso. Participei na escola de apresentações musicais, de apresentações de teatro, gostava bastante e me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Segundo a autora também, disléxicos têm pensamento holístico, ou seja, consegue ver o todo. Isso está muito alinhado àquela parte que eu falei lá no começo, quando os disléxicos dão uma resposta sofisticada que surpreende as pessoas à nossa volta. Isso é porque o disléxico está vendo todos os pontos e variantes possíveis naquele problema, naquela questão. Isso, inclusive, acontece de uma forma que prejudica muitas vezes o disléxico na prova. Muitas vezes o disléxico pensou tanto no todo, tanto de uma forma holística, numa questão da prova, que ele pensa tanto, que ele erra a questão, porque ele pensou até muito mais além do que a pergunta pedia. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes, tem uma questão lá de múltipla escolha. Assinale a alternativa verdadeira. Aí, o disléxico vai ler. Aí ele vai pensar na mente dele. Essa é a verdadeira, mas ele vai pensar em todas as possibilidades possíveis. Mas naquela situação, pode ser falsa. Mas naquela outra, se aplicado daquela forma, pode ser verdadeira. Aplicado daquela situação, tal coisa. Por isso que uma prova em que é só decoreba para o disléxico não ajuda. Se o disléxico fizesse uma prova de resolução de um case, resolução de uma questão, quais seriam os melhores caminhos para um problema X, o disléxico só tiraria 10, porque ele pensaria de uma forma completa para resolver aquela questão. Então, disléxicos têm pensamento holístico que é muito bom para o mundo dos negócios. Por isso que grandes empresários e grandes empreendedores são disléxicos. Outro ponto, disléxico, ele tende a ser multitarefa.
o que pode ser bom e pode ser ruim por um lado. A parte boa, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu sou sócio, aqui eu estou na sala de reuniões da minha empresa, sou sócio de uma empresa de marketing digital. A gente atende grandes players aqui do mercado, empresas pequenas, grandes, médio porte, grande porte. A gente atende grandes empresas aqui. E, paralelamente, eu tenho aqui o meu trabalho com vocês com o Dyslexia Club. Paralelamente também, eu sou professor da escola dominical na igreja onde eu frequento. Eu sou de igreja presbiteriana. Então, ou seja, disléxicos tendem sim a não se encantar só por uma tarefa, mas por mais tarefas também. Um exemplo disso é um disléxico muito famoso na história da humanidade, que é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele não era só pintor, ele também era arquiteto. Não só arquiteto e pintor, ele também era inventor. Disléxicos às vezes não se contentam com uma área só. Aqui na empresa, por exemplo, quando a gente fundou aqui a empresa, a sociedade e tal, eu fiquei à frente da área de criação. Eu comecei aqui como diretor de criação. Depois de um certo tempo, treinei uma pessoa para assumir o meu squad, para assumir o time, e eu fui para a área operacional, de gestão de tráfego. Fiquei um ano lá, fiquei um ano como criação, fiquei mais um ano como head de um squad de gestão de tráfego, deixei um outro líder lá, fui liderar meu terceiro squad de tráfego, todos dando excelentes resultados. Vou em breve deixar para outra pessoa e vou fundar um squad de people e performance. Ou seja, multitarefa, visão holística, trabalhando de diversas formas, e deixo aqui essa visão também para vocês, meus amigos disléxicos. Outro ponto que a autora fala aqui, solucionador de problemas de uma forma intuitiva. Justamente porque está tudo muito amarrado, vocês percebem? Pensamento holístico, sacadas, pensamento fora da caixa. Então, quando ele recebe um problema, ele vai olhar todas as variáveis possíveis e tende a dar a melhor decisão ou o melhor caminho. Então, quando você tem um problema e você tem um disléxico na sua equipe, ele vai achar a melhor solução. Então, até eu brinco aqui com o pessoal, eu acho que no departamento de performance, no departamento de revisão, tinha que ter um disléxico em todas as empresas, porque os disléxicos iam inovar bastante. Outro ponto, disléxicos em geral são excessivamente persistentes e excessivamente aquela pessoa que trabalha duro. Isso é fato. Disléxicos, naquilo que os interessa, quando eles se sentem desafiados, empenhados, eles vão até o final. Eu não era o aluno mais brilhante da sala, mas eu era com certeza aquele que mais se esforçava. O meu destaque na faculdade, até que eu ganhei um TCC, um certificado como um dos melhores TCCs do curso de publicidade, não veio porque, nossa, às vezes eu era ou mais inteligente ou mais brilhante. Mas sempre que eu era mais persistente. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estava na faculdade, eu acordava às 5 horas da manhã todos os dias para estudar. Então, quando eu quero alguma coisa, eu quero algum objetivo, eu vou atrás. Por exemplo, eu tenho todas as certificações Google, de anunciante do Google. Por quê? Preciso tirar e eu fui atrás. Então, disléxicos são persistentes, são empenhados e vão fundo até o final. Outro ponto. Disléxicos possuem uma alta inteligência emocional e são empáticos. Justamente por esse nosso lado direito, o lado da criatividade das emoções ser mais desenvolvido, o disléxico tende a se colocar melhor no lugar do outro. Então, por exemplo, eu, quando estou com a minha equipe, eu penso 2, 3, 4, 5 vezes antes de passar uma informação, porque eu penso muito em como essa informação, a pessoa vai receber esta informação. Então, tenho muito cuidado para passar no tom correto, da forma correta, cobrar quando eu preciso cobrar, acalentar quando eu preciso acalentar, ser empático quando eu preciso ser empático, ser mais rígido quando eu preciso ser mais rígido. E isso é um ponto de atenção que, quando tem líder disléxico no meio, ele tende a ser um bom ouvinte, tá?
Então, isso é um ponto positivo. Quando os disléxicos eles estão diante de um desafio, eles estão diante de algo, o disléxico ele vai conseguir bem se colocar no lugar do outro. Além de estar no lado, ser o lado mais ativado, o lado do cérebro, o qual no disléxico é mais desenvolvido, nós disléxicos, a gente já passou por situação muito traumática na escola. Então a gente sabe o que é estar na pele, a gente já sentiu na pele mesmo o que é estar numa situação traumática. E a gente não quer que o outro passe por aquilo que a gente passa. Então os disléxicos são sim empáticos, são sim entendem a emoção do outro. O que isso também puxa para o outro tópico, segundo o autor aqui, os disléxicos tendem a ter boas habilidades interpessoais, ou boa habilidade de relação, uma boa habilidade de conexão com as outras pessoas. Por exemplo, a gente roda aqui na empresa pesquisas de NPS, de avaliação das lideranças. O meu time me avalia, e é totalmente anônimo para ninguém se sentir coagido, e as minhas notas são as notas realmente, estão entre as mais altas aqui das lideranças da empresa. Porque eu me coloco no lugar do outro, tenho uma boa habilidade de relação, sei, por exemplo, deixar um ambiente mais leve, um ambiente mais tranquilo para todos trabalharem, sei cobrar quando eu preciso cobrar, sei ser mais firme. Então, modéstia à parte, eu sou muito bom nesse nível de gestão de pessoas. Por isso que eu estou fundando aqui na empresa um squad de People e Performance, que vai cuidar tanto da parte de contratação quanto da parte de treinamento interno. Por ter essas habilidades, eu vou realmente fundar um squad especificamente disso. E você pode perceber que o seu disléxico, ou você, meu amigo disléxico, é bem desenrolado, vamos dizer assim. É muito bem desenrolado, seja na escola, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja onde você está inserido, aquele disléxico que é participativo, que gosta de, sabe, de ir para cima, de fazer as coisas, de trabalhar, de se mostrar, de ser um pouco aparecido, mas é bom, use isso a seu favor e vai para cima. O que também puxa para mais um ponto aqui que ela fala é um bom membro de equipe, valioso e solidário. Porque vocês viram que uma coisa puxa para outra? Por ter essa boa habilidade interpessoal, por exemplo, se coloca no lugar do colega, e se você tem um colega disléxico do seu lado, ele vai batalhar junto contigo. Ele não é aquelas pessoas à la CLT, deu 6 horas, bora, vambora, e sabe, deu 6 horas, já tá guardando as coisas, 6 já tá no elevador. Não. O disléxico, se tem um membro da equipe que tá sofrendo, que tá com alguma dificuldade, ele vai se colocar e vai batalhar junto, vai estar junto, vai querer fazer mais, vai querer, bora, vamos lá, é um membro agregador. Por exemplo, eu já trabalhei em uma outra empresa, lá em Alphaville, por exemplo, em que rolava muita fofoca, que rolava muita coisa dos membros da equipe, tal, não era legal, isso na outra empresa que eu trabalhei. Eu não me envolvia com isso, porque eu sabia que isso não ia me fazer crescer, não ia fazer a empresa crescer. Se a empresa crescesse, todo mundo ia crescer junto. Tanto é que os meus chefes na época, eles me amavam, porque eu não estava envolvido nesse tipo de coisa, eu queria fazer o meu trampo e fazer a empresa crescer. Ponto. Isso é muito bom para o disléxico, isso é muito bom porque o disléxico sabe o que precisa ser feito, sabe o que precisa ser desenvolvido, sabe o que é mais valioso de onde ele está inserido, ele vai guardar isso, ele vai desenvolver isso, ele vai evoluir. E por fim, disléxicos são empreendedores, por terem bom pensamento fora da caixa, por serem inovadores, por terem boas relações interpessoais, e em determinado ponto algum disléxico vai pensar: por que eu não abro o meu negócio, então? Amigo disléxico, se você já passou por uma situação difícil em alguma empresa que você está trabalhando, eu vou dizer uma coisa, verdade nua e crua, a melhor empresa para o disléxico trabalhar é aquela que ele mesmo cria. Então empreenda, monte seu negócio. E com isso você vai ver que você vai se sentir verdadeiramente completo, verdadeiramente realizado. Pô, Pipo, não quero abrir minha empresa, quero, sei lá, um concurso público, quero entrar numa multinacional e escalar, crescer lá dentro. Não tem problema, cada um tem seus sonhos, cada um tem a forma de que é para a vida. Eu só digo, você é empreendedor, então empreenda onde você está inserido, quer seja na sua própria empresa ou quer seja na empresa dos outros.
tem esse pensamento empreendedor, inovador, que vai te levar mais longe. Agora eu quero saber, de todos esses pontos que eu falei, qual foi aquele que você se identificou mais? Escreve aqui nos comentários para mim. Eu sou Pipo, fundador do Dislexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.